Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos resumir a lição de número 10, que tem como título Paulo e seu amor pela igreja. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe, ajude o nosso canal. O texto áureo da lição diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A. A verdade prática: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 1 ao 10. Nós não iremos ler em virtude de nossa proposta de fazer o resumo. O objetivo geral diz compreender o amor pela igreja. Hoje nós iremos ver o exemplo de Paulo e o seu sentimento de amor que ele tinha pela igreja. E como também nós devemos ter esse sentimento de amor pela igreja do Senhor e pela igreja a qual nós congregamos. O ponto central diz: ame a igreja de Cristo, ame a igreja local. Gostaria de fazer uma observação no ponto central, em virtude da palavra igreja. O comentarista ele faz um apontamento aqui: amar a igreja de Cristo, igreja com I maiúsculo, e amar a igreja local, igreja com I minúsculo, a igreja a qual nós congregamos. Então, dentro da igreja local, dentro da reunião dos crentes na congregação, dentro daquela igreja na congregação, existe a igreja do Senhor. Então, alguns comentaristas até falam a respeito disso, que na igreja militante, que é a reunião de todos os crentes em Jesus, existe a igreja triunfante, aquela que vai subir. Então, o comentarista ele bota o ponto central na lição, muito bem apontado aqui. Ele diz: ame a igreja de Cristo, igreja com I maiúsculo, que só quem conhece é ele. E ame sua igreja local, aonde você congrega, o local de reunião, aonde você frequenta a sua igreja, ame ela também. Nós iremos ver que nessa lição, Paulo ele faz um elogio à igreja de Tessalônica, mostrando ou demonstrando o seu amor. E na igreja de Tessalônica, havia duas características importantes nela. Ela amava o Senhor Jesus e havia um amor recíproco entre os irmãos. Isso nós vamos ver na prática de Paulo e como nós podemos também aplicar esse ensinamento nos dias atuais. O primeiro ponto de nosso resumo. Aqui nós fizemos um esquema e o primeiro ponto o comentarista vai mostrar o amor de Paulo pela igreja. O número 1, o amor como um pai por um filho. Então, neste ponto aqui, o comentarista ele vai mostrar que Paulo ele amava a igreja do Senhor. E esse amor não era demonstrado apenas na igreja de Tessalônica, mas por todas as igrejas a qual Paulo tinha plantado. Então, ele tinha um amor pelas igrejas. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 2 e 3, que está na leitura bíblica em classe, diz o texto da palavra do Senhor: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Observe que a demonstração do amor de Paulo por aquela igreja era justamente dar graças a Deus nas suas orações, lembrando da igreja nas orações. Paulo ele fazia menção da igreja orando por ela. A prática do amor se demonstra também através da oração. E ele também fala a respeito do amor de um pai por um filho espiritual. Encontra-se em 1 Coríntios capítulo 4. Eu coloquei um contexto do verso 14 ao 17, mas o comentarista ele faz a citação apenas do verso 15, que eu vou ler. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Note, aqui essa expressão gerar dá-se a entender que a igreja havia sido gerada pela pregação do Evangelho através de Paulo. Lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 2, Paulo usa a expressão
para Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Veja que a expressão filho na fé também se refere a um pai espiritual. Ele se considerava como um pai espiritual, tanto para a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, como também para pessoas a qual ele tinha pregado e tinha gerado nas suas missões. Observe, Timóteo ele é chamado de verdadeiro filho na fé. Paulo ele demonstrava esse amor orando pelas igrejas e orando por pessoas que ele tinha gerado nas pregações. Bendito seja o nome do Senhor. O número 2, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Nesse segundo ponto, o comentarista ele destaca os elogios que Paulo dá aos Tessalonicenses. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 ao 10, está na leitura bíblica em classe. O comentarista ele destaca esses versículos para mostrar que o evangelho é um discurso e prática. Observe o texto, ele mostra, porque o evangelho não foi a voz somente em palavras na pregação, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e gozo no Espírito Santo. Observe, ser feito imitador era justamente o modo de vida do evangelho, era a prática cristã, ou seja, o testemunho. Imitador dos apóstolos, que ele diz, nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Lá em Atos capítulo 17, versos do 1 ao 10, Paulo ele teve uma passagem em Tessalônica meio conturbada, porque os judeus daquela cidade incitaram a multidão e expulsaram Paulo de lá. Observe que em Tessalônica houve perseguição, e a igreja de Tessalônica ela era uma igreja jovem, e Paulo pouco tempo depois teve necessidade de escrever para lá. E é justamente nisso que Paulo ele afirma que Paulo ele pregou em Tessalônica em meio à tribulação, e os crentes de Tessalônica permaneceram firmes. E Paulo elogia os tessalonicenses por conta disso. O evangelho não era somente o discurso, mas a prática cristã. Observe o que diz o texto no versículo 6 mais uma vez. Fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. A prática cristã é necessário que nós demonstremos o nosso testemunho através de atitudes. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, disse Jesus no Sermão do Monte, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus disse isso no seu sermão lá no monte e está dentro de um contexto. A partir do verso 43, disse Jesus, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. O discurso de Cristo era sobre o amor, a lei, a interpretação da lei. E a prática do discurso, ele mostra lá o amor de Deus pela humanidade. Ele não fez distinção entre as pessoas, ele amou a todos, a todo mundo. Por isso que Jesus disse, o mesmo sentimento tem que ter o Filho do Pai, aquele que é gerado, aquele que nasce pelo Evangelho na prática cristã. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, Jesus mostra que uma das finalidades dos dons ministeriais é justamente a perfeição dos santos. Ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Observe que Paulo lá em Tessalônica, ele demonstrou isso para a igreja, o modo de viver do evangelho, porque lá na igreja eles abandonaram os ídolos, abandonaram a velha vida e demonstravam esse amor. As pessoas que abandonaram a crença aos ídolos e pela fé abraçaram o evangelho.
O evangelho significa práticas convictas. Assim como os tessalonicenses, eles praticavam o evangelho através da prática do amor entre os cristãos, entre eles, nós também devemos fazer o mesmo. E observe que o ponto 3, ele vai fazer uma conclusão desse primeiro ponto. O número 3, ele vai dizer: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Por exemplo, o comentarista ele mostra que nós devemos demonstrar o amor para a igreja que congregamos. E ele diz: é o lugar onde Deus nos plantou, onde servimos a Ele e compartilhamos a comunhão com os irmãos. Lá em João capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que vós também uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A identidade do cristão é o amor. Por isso que Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Lá em João capítulo 15, versículo 12, Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A medida do amor, ou o parâmetro do amor, é como Jesus nos amou. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo ponto, amor e fé na igreja. Aqui o comentarista ele vai fazer uma relação entre o amor e a fé na igreja. Observe, o número 1, amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Neste ponto, o comentarista ele vai dizer que nas cartas de Paulo, Deus manifestou o seu amor por meio de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo ele instrui os maridos a amarem as suas esposas, as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Era um amor sacrificial. Jesus, ele amou a igreja de forma sacrificial. Ou seja, assim mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos também fazerem o mesmo com suas esposas. Temos como parâmetro o amor de Jesus Cristo. As cartas de Paulo, elas demonstram o amor de Deus por meio de Cristo Jesus. E a expressão suprema deste amor é justamente a crucificação de Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz o texto de Paulo: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Note, mesmo ainda pecadores, Deus nos amou. E ele provou esse amor por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em João capítulo 3, versículo 16, ele mostra que é preciso ter uma resposta. Ele mostra que é preciso crer ou responder a esse amor de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Note, para que todo aquele que nele crê, existe a contrapartida do ser humano, que é justamente responder de forma positiva ao amor de Deus, demonstrado através da crucificação de Jesus. O segundo ponto, a fé e o amor no ensino de Paulo. Neste ponto aqui, o comentarista ele faz citação de Efésios capítulo 1, versículo 15, e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, que está na leitura bíblica. E ele diz: o amor é a fonte da justiça de Deus. A primeira coisa que é demonstrada aqui, a fonte da justiça de Deus é o amor. Em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 25, o 23 é um texto mais conhecido, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, é através da graça que o homem é salvo. E Deus, ele imputa, coloca a sua justiça para aquele que responde por fé essa redenção, ou seja, o preço pago por Cristo na cruz do Calvário. O comentarista também mostra a correlação entre fé e amor. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, ele faz a citação dizendo o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há
no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Note, a fé em Jesus e o amor para com os santos. Existe uma relação entre fé e amor, ou uma correlação entre a fé e o amor. Existe essa relação, a fé no Senhor Jesus e o amor para com os santos. Ou seja, um amor mútuo na igreja onde congregamos, que podemos aplicar dessa forma. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, está também citada pelo comentarista, ele diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta, de uns para com os outros. Observe mais uma vez, a fé que aumenta e o amor de uns para com os outros. Existe essa correlação entre fé e o amor no ensino de Paulo. Nas suas cartas mostram isso, que temos que responder com fé no Senhor Jesus e amor de uns para com os outros. Louvado seja Deus. O número 3 diz a dimensão prática do amor na igreja. Aqui neste ponto o comentarista vai mostrar que o amor tem caráter prático no ministério de Paulo e no ensino de Jesus. O amor é prático ou demonstrado através de atitudes. Ele faz a citação, por exemplo, de Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 27, quando um doutor da lei, tentando a Jesus, disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O verbo fazer aí demonstra prática. A lei de Moisés era uma lei prática, era conhecido como lei moral, lei comportamental. E ele pergunta para Jesus: que farei? O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu dizendo: como está escrito na lei? Como lês? Ele era o doutor da lei. E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondendo disse: faze isto e viverás. Observe o verbo fazer. O amor a Deus e o amor ao próximo era uma dimensão prática, e Jesus demonstra isso na parábola do bom samaritano, na atitude do samaritano para com aquele homem que estava precisando de ajuda. O ensino de Jesus e no ministério de Paulo, o amor tinha uma dimensão prática, era demonstrado através de atitudes. E na igreja local, é preciso demonstrá-lo. Nós demonstramos o amor na igreja a qual Deus nos colocou, através de atitudes. Em Romanos capítulo 13, versículo 10, diz Paulo àquela igreja: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E no capítulo 12, versículo 9, ele diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Observe que ele mostra que nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal. E o local onde nós demonstramos isso é onde nós congregamos. Louvado seja Deus. O número 3. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Neste ponto aqui, o comentarista ele vai demonstrar que o seguinte: as 3 virtudes teologais, quando nós estudamos ou fazemos teologia, o estudo de Deus, nós vemos que são 3 virtudes que nos aproximam de Deus: a virtude da fé, do amor e da esperança. Essas 3 virtudes, elas formam uma tríade especial no ensino de Paulo. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz o apóstolo àquela igreja: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior deles é o amor. A virtude da fé tem uma dimensão prática. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo demonstra isso com a expressão obra da fé. O comentarista ele faz essa citação, mas diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. A expressão obra era a dimensão prática da fé. Observe que Tiago diz na sua carta, no capítulo 2, versículo 18: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé com as minhas obras. Observe, mostrar e indica que o mundo aí fora, ou as pessoas que observavam a conduta cristã,
Eles não viam a fé do cristão, mas eles observavam a prática. E quando Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu lhe mostrarei a minha fé com as minhas obras, é porque para o mundo lá fora, para as pessoas que observam a nossa conduta, elas observam a prática de nossa fé. Ou seja, a prática, o nosso comportamento na sociedade, o nosso comportamento, o nosso viver cristão. Então, a fé é demonstrada na prática e não somente através do sentimento. E Tiago fala isso. Paulo se sentia grato pela prática da fé da igreja de Tessalônica. A virtude do amor. Aqui é destacado a expressão trabalho do amor. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, o comentarista ele mostra que os tessalonicenses eram seguidores de Jesus e eles trabalhavam na obra por amor ao Senhor. Nós devemos da mesma forma ser motivados a trabalhar por amor, trabalhar na obra por amor. E o comentarista mostra isso aqui. Não existia doutrina, ensinamento na igreja destituída do amor cristão. E o trabalho fazia parte disso. A virtude da esperança. Aqui ele destaca no texto a paciência da esperança. E essa expressão paciência tem um sentido de resistência ou perseverança. Era a maneira com que Paulo destacou que os tessalonicenses, mesmo em meio à perseguição, eles esperavam com paciência, a esperança deles era o Senhor, a vida do Senhor. Ele destaca isso no texto. Observe, a paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Se Deus tinha elegido aquela igreja, eles esperavam com paciência no Senhor. A perseguição por amor a Cristo não era motivo para eles desistirem. Eles suportaram esta perseguição por amor ao Senhor. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, diz Paulo na sua carta, porque as tribulações produzem a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança traz alegria para suportar tribulações por amor a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nesta lição nós aprendemos que a dimensão prática do amor é importante na igreja que congregamos. Como Paulo ele demonstrava este amor para com as igrejas a qual ele plantou, nós devemos compreender que na igreja a qual nós congregamos, nós devemos também demonstrar esse amor. Demonstrar amor à igreja do Senhor, a igreja com I maiúsculo, mas também demonstrar o amor na prática, a igreja a qual nós fazemos parte, onde servimos a Deus. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida e que possamos compreender de fato a dimensão do amor de Deus pela sua igreja e possamos também sentir esse amor por ela e demonstrar isso na prática. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.